Muito bem, pessoal. Bem-vindos, então, ao nosso aulão de revisão da disciplina de computação para dispositivos móveis, né, de 2021. Vocês, no ano passado, responderam algumas pesquisas e, dentre essas pesquisas, levantaram a hipótese de termos algumas revisões de algumas disciplinas. Então, chegamos hoje ao final do último aulão de revisão desse grupo de disciplinas, que é o aulão de revisão de computação para dispositivos móveis. Então, o programa de revisão, ele tem o intuito de fortalecer quem faz tempo que cursou a disciplina e queira ter novamente um overview. Alguém cursou há pouco tempo e sentiu que seria interessante dar uma revisada. Então, até é proveitoso para quem está cursando a disciplina, e aqui eu vejo alguns conectados que estão no momento cursando a disciplina, e assim, então, nós podemos montar um compacto de uma revisão, onde nós vamos criar um projetinho do início ao fim, vamos explicar alguns conceitos iniciais e depois vamos criar um projetinho, mas algo que fique em torno de 1h30, né, que é o tempo que nós temos, então, para realizar esse aulão de revisão. Muito bem. Vocês fiquem à vontade para fazer, se quiserem fazer questionamentos, o chat vai ficar aberto. Algum questionamento maior que seja necessário abrir o microfone também será possível. Fiquem bem à vontade. Um breve currículo, né? Eu sou mestre em computação aplicada, a minha graduação foi em sistemas de informação, e nas horas vagas, da meia-noite às 6, então, às vezes tem algum projeto de desenvolvimento web ou desenvolvimento mobile. Atuo na FADERGS desde 2019/1, né? Em 2014 eu comecei a atuar como professor em curso técnico, e em 2019, então, migrei para a graduação, e aqui estou desde então. A minha maior experiência na área acadêmica é com desenvolvimento para dispositivos móveis, principalmente com Android. Também dou aula na pós-graduação de computação para dispositivos móveis, de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, mas nas disciplinas de desenvolvimento iOS, né? Minha experiência iOS começou lá em 2013, quando eu fiz o meu TCC, e ele foi em iOS, quando nem existia Swift ainda, programávamos em Objective-C. Então ainda não vi o dilúvio, mas pisei no barro do dilúvio da programação mobile. Tem alguns projetos, alguns aplicativos publicados, né? A maioria deles são projetos acadêmicos que envolvem alguns temas de pesquisa do início do meu doutorado. Há também alguns projetos construídos com alguns alunos em feiras de projetos. Então lá, se vocês procurarem na Play Store, vocês vão encontrar alguma coisa assim. Muito bem. Vocês podem me encontrar em qualquer rede social com o perfil @adaltoss, e o e-mail institucional da FADERGS é adalto.celau. Ao final desta aula, vocês poderão pegar a apresentação, né, o slide, esse próprio slide que vocês estão visualizando, e também o código-fonte do projeto que nós formos desenvolver. Vocês poderão pegar lá no GitHub. Então, esse repositório ele já existe, mas ele está vazio. E ao final da aula, então, eu vou fazer um commit, onde nesse commit terá a apresentação, um PDF e uma pasta com o projeto, com o aplicativo que nós desenvolvermos hoje. Então, github.com/adaltofadergs/aulão CDM. Muito bem. Pois eu até digito, ao final da aula eu digito o link aqui no chat, para que fique ali registrado no chat e vocês consigam copiar e colar. Quem estiver assistindo a gravação, consegue habilitar, então, clicando no canto inferior direito, habilitando ali as opções, consegue visualizar o chat mesmo assistindo a gravação. Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso programa de revisão
Então, o aulão de revisão ele tem como objetivo de proporcionar um espaço de aprendizagem para revisar temas de disciplinas cursadas no semestre anterior, sugeridas pelos próprios estudantes a partir da atividade de sondagem de aprendizagem, na qual você tem a oportunidade de responder. Trata-se, então, de uma proposta pedagógica personalizada para qualificar o seu desempenho acadêmico e profissional por meio do reforço dos conteúdos de competências centrais na sua formação acadêmica. Então, com duração de cerca de 1h30, a abordagem discute temas fundamentais do curso, a partir da resolução de questões, casos práticos resolvidos pelo docente, promovendo a aplicação imediata do conhecimento. Com o aulão de revisão, você fica mais preparado para a vida acadêmica e o mercado de trabalho. Então, nós teremos uma estrutura onde teremos a contextualização, eu vou passar alguns conceitos iniciais, algo geral importante a sabermos quando nós formos desenvolver para aplicativos para dispositivos móveis, e depois complementando com um hands-on, onde eu vou construir aqui um projetinho inicial, mas que irá contemplar a construção de telas com XML, a programação dessas telas nas nossas classes, e também internacionalização do aplicativo, fazendo com que o nosso aplicativo suporte alguns idiomas. Eu vou criar apenas 2, em função do tempo, vou criar apenas 2 idiomas. Um idioma default, vamos deixar o idioma default, então, como inglês. Se o usuário escolher qualquer idioma que não esteja suportado pelo nosso aplicativo, então ele irá aparecer em inglês. Mas se o usuário, no seu dispositivo, selecionar português, então ele vai carregar o nosso arquivo de português que nós vamos construir para ele. Ao final, então, eu deixo uma proposta de atividade, de exercício, para que vocês possam avançar, possam colocar em prática o que nós trabalhamos aqui. Não haverá tempo durante essa 1h30 para que vocês construam, né, resolvam o exercício e eu possa corrigir. Mas fica apenas como um propósito, como um desafio, para que vocês possam construir, então, em prática. Depois, então, na finalização, só algum resumo geral quanto ao que nós fizemos. Muito bem, pessoal. Hoje pensamos em computação para dispositivos móveis, né? Nós primeiro, o que nós mais ouvimos, né, são Android e iOS. Alguns dispositivos ainda perdidos pelo mundo ainda têm o Windows Phone. O Windows Phone foi uma aposta da Microsoft, no tempo que a Microsoft era proprietária da Nokia. Então ela comprou a Nokia e adaptou, melhorou os seus sistemas operacionais para dispositivos móveis. Antigamente tínhamos um Windows Mobile, um Windows CE, algo bem restrito, né? E construiu então o Windows Phone. Lá por 2011 começou a ficar forte em 2012. 2013, quando achávamos que ia engrenar, em 2014 foi morrendo e nem a própria Microsoft apostou mais. Ela vendeu a Nokia e acabou meio que desistindo do Windows Phone. Windows Phone acabou, a proposta era interessante, mas acabou entrando meio tarde no mercado, que já estava bem fortalecido para Android e iOS. Muito bem. Quando nós falamos de computação para dispositivos móveis, não são só estes dois sistemas, né? Nós podemos qualquer dispositivo móvel já é um dispositivo móvel. Mas aqui a nossa aplicação que nós vamos nos ater é mais a desenvolvimento para smartphones, para tablets, o que nós vamos trabalhar mais fortemente hoje. E hoje existem esses dois ecossistemas que dominam o mercado, pelo menos à nossa vista, né? Outros países mais fechados têm algumas próprias tecnologias, mas de forma geral nós temos aqui no Ocidente então essas duas plataformas, que é o Android e o iOS. Por que eu chamei de ecossistemas? Tá? Porque vocês não é apenas um sistema operacional, apenas um sistema operacional para um celular que eu tenha, para um tablet, né? Ele se torna um ecossistema no nosso meio, no nosso mundo de desenvolvimento, porque antigamente, quando eu pensava em instalar, em ter um
um sistema operacional, eu tinha que comprar um aplicativo, comprar um software em uma prateleira, eu tinha que contratar alguém para desenvolver especificamente, né? E agora, então, com estes com estes ecossistemas, trouxe a loja de aplicativos mais próxima, mais facilitada para o usuário, para o programador, para os desenvolvedores, e assim nós podemos criar um ecossistema onde os desenvolvedores podem tranquilamente desenvolver seus sistemas, colocar em um local onde o seu cliente deixa de ser o mercado da esquina, deixa de ser o vizinho, o cliente da mesma cidade, e aí abrimos uma gama de clientes, possíveis usuários no mundo inteiro. No começo, nós tivemos muita gente ficando muito rica vendendo aplicativo a $1, né? Casos de aplicativos assim vendidos que era ridículo de tão simples e o pessoal comprava esse aplicativo. Por exemplo, um aplicativo que bombou uma vez foi o Steve Wonder Simulator. O Steve Wonder, ele é cego, né? Ele não possui a visão. E alguém criou um aplicativo com uma tela preta sem nada dentro e chamou ele de Steve Wonder Simulator, e esse aplicativo fez sucesso, teve muito download. Claro que, por que ele teve sucesso? Pela zoeira, algum que quis trollar o coleguinha, baixa o aplicativo que é bom, e só para trollar o coleguinha acabou. Mas, para quem construiu, faturou. Por mais ridículo que seja o aplicativo, voltei, tive uma pequena queda de conexão. Muito bem. Eu tive colegas de faculdade lá em 2012 desenvolvendo aplicativos para o Windows Phone, quando a loja no Windows Phone estava começando a crescer e ainda tinham poucos aplicativos, que a Nokia dava Lumia, dava Lumia de presente quando publicasse 3 aplicativos. Ou publicasse um aplicativo e ele tivesse uma quantidade pequena de downloads, não era muita quantidade, também tu era premiado com o celular Lumia, independente do aplicativo ser vendido ou não. Bom, são só comentários para contextualizar de onde veio e que ponto que nós vamos chegar. Hoje, quando vocês desenvolverem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS, vocês têm a opção de ou eu desenvolvo para alguém e eu vou vender apenas esse aplicativo para este alguém, ou algo muito específico, uma demanda específica, ou eu desenvolvo para qualquer usuário que queira acessar a loja e buscar pelo meu aplicativo. Para que eu possa publicar o meu aplicativo nas lojas, na Play Store e na App Store, há um custo, que o custo não é para publicar o aplicativo, é para ter a conta desenvolvedor. O custo de publicar um aplicativo não existe. Eu posso publicar, se ele for gratuito, ok, ninguém ganha. Se ele for pago, 30%, então se tu vender a $1, 30 cents fica para a loja e 70 centavos vem para ti de cada venda que tu fizeres. Isso independente da loja. Mas as duas lojas ela tem uma diferença na conta do desenvolvedor. Para Android, na Play Store, eu tenho custo de $25 uma vez na vida. Então, para criar a conta desenvolvedor, eu tenho esse custo de $25 e depois eu posso publicar aplicativo à vontade. E também posso testar aplicativos no dispositivo móvel, mesmo sem ter conta desenvolvedor. Já na App Store, já muda de figura, e aí já torna o acesso um pouquinho mais complicado. Ainda mais com o dólar aí passando, batendo quase a casa de R$6, hoje está um pouquinho mais complicado, porque a App Store tu tem um custo anual de $99. Anual. Então, eu crio a conta, eu pago os 99, se daqui um ano eu precisar colocar outro aplicativo no ar, eu vou ter que pagar mais 99, então $99 por ano. Então, hoje vai dar um custo de mais de R$500.
Quando tu já está dentro do ecossistema, tu já está construindo aplicativos, já tem uma rentabilidade, tudo ok, esse custo se dilui tranquilamente. Mas para brincar, para iniciar, para aprender, é um pouquinho mais complicado, né? Claro que para desenvolver o aplicativo, tu não precisa ter conta de desenvolvedor. Mas no caso do iOS, para testar no dispositivo físico, se tu tem um iPhone, tu quer testar esse aplicativo no iPhone, tu precisa ter a conta de desenvolvedor. A não ser que tu teste ele no emulador. Daí não há custo. Muito bem. Então, o Android foi lançado lá em 2008, ele é mantido por uma aliança, né, a Open Headset Alliance, encabeçada pela Google. Então, muitos acham que o Android é da Google, né? Ele iniciou com a Google, iniciou com tratativas da Google, ela comprou de uma empresa. O Android foi criado por dois desenvolvedores e logo depois, então, a Google comprou deles. Mas hoje ele é operado por uma aliança que envolve várias empresas que utilizam então, o Android. A cada nova versão, hoje nós estamos o Android na versão 10, mas já está disponível a versão beta do Android 11. Então, nós podemos, quem fizer o download do Android Studio, já poderá trabalhar, desenvolver aplicativos já com a API do Android 11, mas que não está liberada ainda para os usuários. Aqui, como uma pequena curiosidade, eu trago uma imagem do primeiro dispositivo com Android, e uma curiosidade que a cada nova versão de Android tem pelo menos uma versão de API. Então, quando surgiu o Android 9, a principal novidade do Android 9 era a possibilidade de suporte a telas dobráveis. E aqui um exemplo, né? Como eu compartilhei com vocês o PDF, né? Perdeu o movimento do GIF, mas era um GIF legal com as telas dobrando, né? Então, nesse exemplo da esquerda, são duas telas. Uma ocupando a metade de um lado e a outra ocupando o dispositivo inteiro de outro lado. Então, eles se fechando e abrindo. E esse exemplo da direita é uma tela só, mas que no sentido que ela é dobrada, ela pode virar duas telas, tu ter dos dois lados, né? Ou tu abre e vira uma tela só. Ou tu tem duas telas virando o dispositivo, ou abre o dispositivo e tem uma tela só. Por uma curiosidade, essa semana teve uma prova de líder do Big Brother que foi patrocinada pela Samsung, onde ela lançou um dispositivo para vender no Brasil com telas dobráveis. Então, tinha dois dispositivos, um que abria como um flip, como os celulares antigos. Sim, o Android já foi inicialmente construído para smartphones. Temos um modelo que ele abre como flip, e é uma tela só que dobra, né? E o outro é um modelo inteiro, como este meu Samsung aqui. Quem está acompanhando ao vivo consegue ver a minha imagem, quem vai ver a gravação não vai ver a minha imagem. Mas um dispositivo que abre em dois, né? Abre em dois e vira uma tela só. Muito bem. Mais à frente vocês vão entender por que eu trouxe esse GIF, né, quando nós falarmos um pouquinho melhor de versões de API. E o iOS, ele foi lançado pela Apple. Esse iOS vinha... primeiro, ele teve outro nome, né? O nome era um Mac... O primeiro nome era para Mac... Fugiu o nome. Depois eles trocaram então para iOS. Foi lançado em 2007, né, com o advento do primeiro smartphone criado pela Apple, né, pelo primeiro iPhone. Aqui na imagem inferior esse exemplo desse primeiro dispositivo, primeiro iPhone. E aqui à direita uma imagem de uma das versões mais atuais do iOS. O iOS hoje está na versão 14, né? E ele é mantido só pela Apple, e só a Apple trabalha com ele, e a Apple não permite que outras empresas trabalhem com ele. Muito bem.
Vou desenvolver para dispositivos móveis. O que eu preciso? Temos aí duas formas, né, de desenvolvimento, duas formas principais, que é a forma nativa. O que é o desenvolvimento nativo? É aquele desenvolvimento em que é utilizado a linguagem recomendada pelo fabricante do sistema operacional, a linguagem que é desenvolvido, em que são desenvolvidos os aplicativos que vêm com o sistema operacional desse smartphone. Quando tu compra ele zerado, ele vem com alguns aplicativos, e esses aplicativos são desenvolvidos, então, nessa linguagem nativa. Dentro da linguagem nativa, então, para Android, nós temos Java. A primeira linguagem até 2016, 17, eu não estou recordado o ano exato, nós tínhamos apenas Java e C++ para desenvolvimento nativo para Android. A partir de 2016, 17, não me recordo agora exatamente o ano, a Google, então, criou o Kotlin, mas em função de uma guerra de patentes com a Oracle, né, porque a Oracle comprou a Sun era a empresa proprietária do Java, e algumas questões de patente aí, então, surgiu o Kotlin. Kotlin é baseado em Java, muita coisa que herda de Java, mas também tem algumas melhorias de outras linguagens, até alguns itens até parecidos com Swift. Com Swift, com Python, alguns itens lembram essas outras linguagens. E C e C++, C não, né, mas C++ é mais utilizado, então, para desenvolvimento de sistemas que precisam de uma alta performance. Por exemplo, né, o exemplo maior são games. Então, hoje, se tu vai desenvolver para games, é muito utilizado para o desenvolvimento de games, então, o C++ para Android. Para iOS, então, até 2013 tínhamos só o Objective-C, mas pensa numa linguagem chata, complicada de se trabalhar, muito pesado o trabalho com o Objective-C. Para invocar um método, nós tínhamos que abrir colchete, para ter uma ideia. Em 2014, então, a Apple lançou o Swift. O Swift pegou um pouquinho do bom de cada linguagem e juntou em uma linguagem só. Então, não tem ponto e vírgula, algumas coisas são muito mais facilitadas, eu não tenho lá um new, eu só recebo a declaração direta, chamando direto o método construtor. Então, algumas coisas mais facilitadas, permite tuplas, que o Objective-C não permitiu o retorno de tuplas, e alguns detalhes que foram evoluindo. Na primeira versão era ruim, era bem chato de trabalhar com Swift, bugava bastante, mas agora, então, aí 7 anos depois, já estamos bem consolidados, e hoje a galera atuando quase só com Swift. Tanto Android quanto iOS, tanto para Android quanto para iOS, tu pode desenvolver um projeto utilizando as duas linguagens, né? Eu posso criar um aplicativo em Android que tenha uma classe em Java e outra classe em Kotlin, não tem problema. Eu posso criar um projeto iOS que tenha uma classe em Swift e outra em Objective-C. Então, as IDEs permitem esse desenvolvimento. Não falei de IDE, né? Para Android, a IDE nativa é o Android Studio, e para iOS, a IDE nativa é o Xcode. E depois, então, o desenvolvimento híbrido. O desenvolvimento híbrido é onde eu utilizo alguma plataforma, alguma ferramenta que não é o desenvolvimento nativo, e neste caso ele nos permite até o desenvolvimento para os dois ambientes de uma vez só. Então, vou dar um destaque aqui maior agora para Flutter e para React Native. Com React Native, tu consegue programar em JavaScript, né, desenhar tuas telas, construir o teu aplicativo com JavaScript, com o framework disponibilizado ali em React Native. Ai, que engasgou! E tu consegue gerar com o mesmo código, gerar uma versão para Android e uma versão para iOS, né? O Flutter traz algo parecido, traz como utiliza a linguagem Dart e traz uma plataforma nova para desenvolver para as duas plataformas, para os dois sistemas operacionais.
Destaco aqui algo interessante no Xamarin, no Xamarin, que ele nos permite, ele é uma ferramenta que foi comprada pela Microsoft em 2013, 2014, ele a programação é em C Sharp, mas o legal do Xamarin é que tu tens um ambiente de desenvolvimento de telas muito parecido com o Android Studio, o ambiente de desenvolvimento de telas para iOS muito parecido com o Xcode, então é como se tu estivesse desenvolvendo as telas de forma nativa, mas o controller, a programação, o dinamismo dessas telas é construído com C Sharp. Então isso ajuda quem tem uma experiência com C Sharp poder, então, de forma um pouco mais rápida, construir uma vez um aplicativo para as duas plataformas, sendo programado, então, em C Sharp. O Ionic, por um certo tempo, fez uma fama maior, agora ele está meio que morrendo. Em dezembro, a Apple anunciou que não ia mais dar suporte para WebViews, então eu não sei como é que está hoje o Ionic. Existia também o PhoneGap. PhoneGap eu não olhei como é que está. O PhoneGap também é uma forma de desenvolvimento com, se eu não me engano, com Angular. Fugiu. O PhoneGap era um desenvolvimento também com JavaScript, onde era possível desenvolver um aplicativo nativo. E um breve comentário sobre o App Inventor. O App Inventor é uma plataforma mantida hoje pelo MIT, mas ela foi criada pela Google e depois a Google passou essa plataforma para o MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tu monta o teu aplicativo com blocos, vai arrastando os componentes, ela é uma ferramenta web que tu arrasta os componentes, monta o teu aplicativo, isso só para Android, tá? Não tem App Inventor para iOS. É até muito legal, no início eu até voltei, deu uma pequena queda. Então, só para completar o assunto do App Inventor, né, eu achava que ele era um sistema uma plataforma só para aprender, só para brincar com o desenvolvimento para Android, mas ele faz coisas úteis, legais, é possível construir aplicações legais com o App Inventor. Muito bem, galerinha. Então, o foco hoje é em desenvolvimento Android. Essa disciplina de computação para dispositivos móveis ela é focada em Android, apesar de nós falarmos de falarmos de computação para dispositivos móveis, não especificamente Android. Na primeira aula, eu costumo até dar um overview quanto a desenvolvimento para iOS, para que vocês saibam o caminho a trilhar caso queiram trabalhar com desenvolvimento para iOS. Mas a disciplina se desenvolve mais em cima do Android Studio, em cima do desenvolvimento para Android, e então utilizamos a ferramenta nativa para desenvolvimento, que é o Android Studio. Lá num tempo não tão distante, até 2013, início de 2014, era mais comum o pessoal desenvolver só com Eclipse. Depois o Eclipse, então, foi descontinuado o pacote para o Eclipse suportar desenvolvimento para Android, então surgiu o Android Studio. O que eu preciso para instalar o Android Studio? Então, simplesmente é importante que eu tenha o Java JDK instalado, né? Lembrando, é diferente do JRE. Quando o teu banco pede para tu atualizar o Java, é o Java RE, o JRE, que é a máquina virtual do Java. O Java JDK é o Java Development Kit, então o kit de desenvolvimento Java. Então, feita a instalação do Java JDK, um Googlezinho simples ali, Java JDK Download. O primeiro link que vai aparecer é o da Oracle para o download do Java. Então faz o download do JDK e faz a instalação. Depois, então, ali em developer.android.com, temos o menu Android Studio, essa tela que está aqui disponível. E aí vai aparecer, então, já a opção de download para o seu sistema operacional. Faz o download do Android Studio e next,
metodologia NNF de instalação, Next, Next, Finish, e tudo tranquilo. Quando tu abrir o Android Studio pela primeira vez, ele vai aparecer uma tela. Eu até tirei print, mas eu acho que eu esqueci de... Pois eu vou até atualizar. Depois eu até posso atualizar, vocês fiquem ligados lá nesse repositório no GitHub, que eu vou relembrar, ao final eu vou relembrar o link, então, para vocês terem acesso a essa apresentação e ao código que nós vamos desenvolver hoje ainda. Então, depois da instalação, quando vocês abrirem o Android Studio pela primeira vez, vai aparecer uma tela com o desenho de um smartphone, o desenho de um carro, o desenho de um tablet, um desenho de um relógio. Essa tela é a tela onde vocês vão fazer o download da API mais recente. Então, é só também avançar com ela, Next, Next, Finish, e aí será feito o download da versão da API mais recente. O que é a versão de API? Então, a cada nova versão de Android, nós estamos hoje na versão 10 e estamos indo para a versão 11. As versões anteriores tinham nomes de doces, né? E agora, a partir do Android 10, então, eles eliminaram essa nomenclatura. Mas a cada versão de Android, nós temos pelo menos uma versão de API. O que é a API? A API traz para nós, então, códigos, classes disponíveis para que nós possamos programar para essa versão. Por exemplo, lá no Android 9 tinha a sua versão de API que trazia suporte a telas dobráveis. Na versão 10, traz tudo que já tinha na 9 e mais algumas features, algumas funções que foram criadas a partir do Android 10. Então, por isso, cada versão tem pelo menos uma versão de API. Ocorreram versões de Android que tiveram mais versões de API. Teve Android 4, 4.2, 4.4, teve 3 ou 4 versões do Android 4, do Android 4. Alguma coisa. Então, cada uma delas tinha uma versão de API. Esse print aqui é de anteontem, e nós já estávamos com a API 29, que é para o Android 10.0, que os dispositivos dos usuários hoje, o máximo que eles estão no Android 10, mas já tem disponível, então, a API número 30. Os programadores já têm acesso à API número 30, que é para a versão do Android 11, que não foi lançado ainda. Será lançado daqui a alguns dias ou meses, não me recordo a data. Então, a cada nova versão de sistema operacional, eu preciso fazer o download dessa versão de API para poder suportar essa API. E na hora de criar o meu aplicativo, então, eu preciso escolher qual versão de API eu vou utilizar, porque se eu escolher, por exemplo, a API 30, nenhum dispositivo com Android 10 ou inferior poderá instalar esse aplicativo, a não ser que nós façamos, informamos uma permissão, permitindo que o Android, permitindo que ele seja executado em aplicativos mais antigos. Mas aí a responsabilidade sobre erros passa para a nossa mão e não mais para a aliança que desenvolve o Android. Muito bem, bora codar. Só para contextualizar, pessoal, depois eu vou sair aqui da apresentação, eu vou abrir o Android Studio, vou fazer aqui um Hello World com vocês, e depois eu vou voltar para a apresentação, então, para só passar essa atividade, disponibilizar um desafio, uma atividade para vocês, informando depois também as referências, e peço encarecidamente que vocês não vão embora sem responder, então, o formulário. Esse formulário são 5 perguntinhas bem simples de marcar quanto ao que vocês acharam, então, do aulão de revisão. Depois eu coloco novamente aqui, isso é só para fazer esse pedido que vocês não me deixem sem responder, então, a pesquisa de avaliação deste aulão. Tá? Muito bem, galerinha. Então, vou puxar vocês aqui para o lado. Então, compartilhar a minha tela. Vou aqui compartilhar, então, a minha tela. Deixa eu só dar uma permissão aqui. Permitir Google. Só um pouquinho.
Estou só dando uma permissão aqui, então. Permitir que o aplicativo... Pessoal, eu vou ter que dar uma permissão aqui para gravar minha tela. Talvez eu caia, vou ter que reiniciar o meu navegador, ele vai pedir para reiniciar o navegador. Talvez eu caia por um minutinho, vocês me aguardem aqui que eu já retorno se eu cair, tá? Bem, galerinha, muito bem, voltei. Vamos lá, então. Vou compartilhar, então, agora aqui a minha tela. Compartilhar aplicativo ou tela. Muito bem. Como eu estou compartilhando a minha tela, então, para não forçar um pouco demais a minha conexão, eu não vou abrir a minha câmera agora enquanto eu estiver compartilhando a minha tela. Então, aqui, já fiz a instalação do Android Studio e abri ele. Antes de criar um projeto, eu vou só mostrar dois locais onde vocês podem fazer algumas configurações. Primeiramente, então, eu vou aqui em Configure e vou selecionar SDK Manager. Aqui no SDK Manager, então, ele me informa quais são as versões de API que eu já tenho aqui dentro do meu equipamento. Ao natural, quando vocês abrirem o Android Studio pela primeira vez, depois de passar pela tela que eu comentei, que tem o desenho de um smartphone, o desenho de um carro, o desenho de um tablet, depois de passar por essa tela e fazer o download, vai demorar um pouquinho esse download, são alguns gigas, então ele vai fazer o download apenas da API mais recente, no caso aqui a API 11, tá? Eu também fiz a API 26, porque é a API que no momento que eu estou utilizando em aula com os meus alunos, então eu fiz também o download da API 26. Aqui está de forma resumida, mas se eu clicar em... Voltei. Tá. Internet, conexão hoje está ajudando muito, só que não. Muito bem. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Compartilhar tela. Muito bem, galerinha. Muito bem. Então, temos aqui todas as versões de API disponíveis, né? Até a versão 2, até a versão 3 tínhamos 2 ponto alguma coisa eram para smartphones, 3 ponto alguma coisa eram para tablets, e a partir da versão 4.0, então, uma mesma versão de sistema operacional para os dois tipos de dispositivos. Estamos chegando até o Android 10, que é o atual hoje. Bom, por que eu vou fazer o download de uma versão de API? Se eu quero que o meu dispositivo, que o meu aplicativo possa ser instalado em dispositivos rodando o Android 6, então eu tenho que, pelo menos, ter a API 23, que é do Android 6. Se eu quero suportar dispositivos que ainda têm o Android 5,
Então, eu vou ter que fazer o download da API 5 e fazer esse meu aplicativo para a API 5. Todos os dispositivos com APIs superiores vão poder rodar esse aplicativo para a API 21, que é do Android 5, e assim por diante. Nesse momento, vocês vão ter que fazer uma escolha, que é, eu quero suportar a maior parte, a grande maioria dos meus usuários, dos usuários disponíveis na Play Store, então eu vou ter que selecionar uma versão aí um pouco mais baixa. Hoje, olha, me arrisco quase que o 8 já está bem, mas a partir do 6 já está de bom tamanho. Não é mais tão preciso suportar. Olha, eu aqui travei, voltei. Compartilhar a tela. Muito bem. Então, eu quero permitir que o meu aplicativo rode para a maior parte dos meus usuários, então vou selecionar uma API mais baixa. Por exemplo, hoje o 6, a grande maioria dos usuários já tem Android 6, então seria tranquilo a partir da API 23. Mas o meu aplicativo ele precisa suportar telas dobráveis. Bom, então eu vou ter que programar para o Android 9, eu vou ter que programar a partir da API 28. Então é o momento de escolha qual API que eu vou utilizar. Muito bem. Vou dar um OK aqui. Vou dar um cancelar, né, porque eu não fiz nenhuma modificação. Então eu vou criar um novo projeto. Então fui ali em Create a New, vou fazer novamente, Create New Project. Aqui eu estou usando a versão mais nova do Android Studio, que é o 4.2. Create New Project. Então, vou selecionar um aplicativo, eu posso iniciar o meu projeto sem nenhuma activity. No Android, uma tela é uma activity. Então, sempre que nós falarmos de telas, nós vamos falar de activities. Eu posso criar um projeto sem nenhuma activity, então eu selecionaria aqui no activity, ou eu posso selecionar algum template, algum modelo de tela. Vou iniciar esse meu projeto. Voltei. Vou iniciar, então, este projeto com uma tela vazia, uma Empty Activity. Então, vou selecionar aqui uma Empty Activity. Ele vai criar, então, o meu projeto com uma primeira tela, com uma tela vazia. Então, vou dar aqui um Next. Claro, está selecionado aqui, ó, Phone and Tablet, né? Se eu for criar um aplicativo, então, para relógios, então, vou selecionar essa opção do relógio, para uma Apple TV, para um aplicativo para dispositivos que rodem em carros, então, uma Automotive. Bom, Phone and Tablet, selecionei Empty Activity. Então, neste primeiro campo, eu vou colocar o nome desse meu aplicativo. Vou colocar aqui app, vou dar um nome para ele. O que eu vou construir aqui de exemplo, pessoal? O que eu pensei de exemplo para mudar um pouquinho o tema das aulas e não só criar listas e tal, e também que caiba nesse tempo que nós temos hoje. Eu tenho assistido alguns vídeos de aviação e o pessoal fala muito ali em distâncias na aviação e em milhas náuticas. Então eu vou construir um simples aplicativo de conversão de milhas náuticas em quilômetros, onde vai ter um campo onde o usuário vai digitar então a quantidade de milhas náuticas e o aplicativo vai retornar para nós então quantos quilômetros dá então essas milhas náuticas. Muito bem. Então, eu vou começar com o nome do meu aplicativo, App Converter, App Converter.
No package name, é interessante que vocês utilizem como número do pacote, se vocês trabalham para a empresa X. Então, a empresa X ela tem um domínio chamado x.com.br. Então, que vocês coloquem br.com.x, então ele vai completar com o nome do app. Isso aqui é para gerar um identificador. Lá depois na Play Store, quando forem colocar no ar, vocês vão utilizar esse nome do pacote. E é interessante que esse nome do pacote seja único, para que identifique vocês. Quando vocês utilizam o próprio domínio da empresa, isso fica... só para ter certeza, vocês estão me ouvindo? Aqui apareceu uma mensagem para eu recarregar. Tá, perfeito. Eu vou compartilhar novamente então aqui a tela. Muito bem. Então é interessante que, quando vocês criam um domínio, né? Eu vou criar meusite.com.br, esse domínio já tem uma verificação de ser único. Ninguém tem um domínio, um endereço, uma URL igual a vocês. Então, por isso é recomendável que utilize a URL ao contrário. Então, aqui, como eu, por exemplo, eu tenho um domínio. Se vocês não vão colocar no ar, também não precisa se preocupar, não é obrigatório que tenha um domínio, mas é uma sugestão, né? Eu tenho um adalto.pro.br, então eu vou trocar aqui, no meu caso, para br.pro.adalto. Mas poderia ser qualquer coisa, tá, para você, pessoal? Isso aqui não vai gerar maiores problemas, é só a recomendação que o package name seja único. Bom, aqui o local onde ele vai ser salvo, por padrão, o Android Studio cria uma pasta Android Studio Projects dentro da pasta do usuário, mas como eu já montei um repositório dentro dessa pasta aulão CDM, deixa eu só cancelar aqui, só para evitar a fadiga, Ctrl C. Então eu vou colocar dentro da minha pasta aulão CDM, onde já está o slide, e aqui dentro, então, eu vou criar o projeto dentro dessa pasta. Meramente porque eu vou fazer commit para vocês ao final. Aqui eu seleciono, então, qual linguagem que eu vou utilizar nessa primeira activity. Esta telinha, ela está criando o nosso projeto, mas também ela já vai criar uma tela inicial. E essa tela inicial, ela precisa ter uma classe que controla essa tela. Eu vou programar essa classe em Java ou em Kotlin. Então aqui eu seleciono. Nesse meu caso eu vou fazer em Java, tá? Nada impede vocês fazerem uma tela em Java e depois uma outra tela em Kotlin. Fiquem à vontade. Qual API que eu vou suportar? Qual o mínimo SDK? Qual é a mínima versão de Android que eu vou suportar? Eu vou permitir que só usuários com Android 10 utilizem? Só usuários com Android 11 ou superior? Só usuários com Android 6 ou superior? Aqui é o momento, então, de selecionar qual API. Eu quero mais usuários disponíveis? Eu vou selecionar uma API mais antiga. Eu quero suportar uma feature que foi criada, por exemplo, telas dobráveis lá no Android 9, então eu tenho que selecionar ou 9, ou 10, ou 11. Bom, eu tenho aqui já o download da API 26 para o Android 8, então vou selecionar aqui para o Android 8. Notem que quando eu tinha o 11, ele deu menor que 1%, porque nós não temos usuários ainda, né? O sistema nem foi lançado ainda. No 10, 8,2%, no 6, 84%, então já é um bom indicativo, pois no Android 5, 94%. Alguns dispositivos ainda estão registrados na Play Store com versões muito antigas. Android 4.1 dá 99,8%. Isso aqui não é em tempo real, tá? É meramente ilustrativo. Não é em tempo real. Cada nova versão de Android Studio, eles atualizam essa informação. Então aqui eu vou selecionar a API 26, que é para o Android 8, porque eu tenho o download. Lembrando, quando você seleciona uma API, vocês têm que ter o download dessa API. Então tem que ir lá no SDK Manager, onde eu mostrei para vocês ali anteriormente,
e selecionar aquela versão e dar um OK para ele fazer o download. Então, selecionei a API 26 e vou dar um Finish. Vou dar um Finish. Então, ele está criando o projeto. Está indexando alguns arquivos iniciais. Carregando os nossos arquivos. Essa mensagem está me informando apenas porque o Android Studio identificou que nessa pasta existe um repositório Git já construído. Então, vou dar apenas aqui um always add, adicionar todos os arquivos. Muito bem. Então, o Android, no desenvolvimento nativo para Android, nós podemos desenvolver, então, as nossas telas. Eu posso desenvolver as telas só na classe, só no código, só na classe. Mas nós temos a opção de construir arquivos XML, onde nesse arquivo XML eu tenho uma ferramenta para construir a tela. Eu posso construir essa tela de forma gráfica, eu posso construir a parte estática da minha tela no arquivo XML. Nada impede eu construir toda a minha tela só na classe, mas daí a estrutura da tela vai ter que ficar na minha cabeça, né? Então, olha só, pessoal, eu vou começar, eu abri o meu ActivityMain.xml, que é o arquivo onde eu vou desenhar a minha tela. Eu posso utilizar o modo design, eu estou no modo design, então arrastar os elementos para a minha tela. Eu posso usar o modo split, onde eu programo e visualizo o que está acontecendo, e posso usar o modo code, onde eu apenas fico com o código visível. Essa ferramenta de design, ela é meramente uma ferramenta para facilitar vocês a construir o código. Porque se eu arrastar um elemento, por exemplo, eu vou pegar aqui um text view, vou pegar um text, aqui um text view, e vou arrastar aqui para a minha tela, soltei aqui. Isso fez com que lá no código, então, fosse criado este código aqui. Então, é meramente uma ferramenta para gerar código para nós. Se eu quiser resolver algo de forma direta e certeira, então eu venho aqui no código-fonte. Em função do tempo, eu vou deixar no modo design. Eu vou selecionar, então, este elemento que eu arrastei para cá, apaguei. Este outro elemento que está aqui também, vou apagar, só para deixar a nossa activity zerada. Ó, não tem nenhum elemento aqui nela. Vou ali no modo split só para ilustrar que a activity está vazia. Eu tenho só a declaração da tela, do elemento root, o elemento que fica por fora. Voltei no modo design, então. Eu vou construir um aplicativo simples, então, que vai ter aqui, em função, nós temos só agora mais 35 minutos. Então, eu vou arrastar aqui um text view. Esse text view vai servir apenas como label. Não, Siri, não quero falar. Esse text view vai servir apenas como label para, assim, informe a quantidade de milhas. Tá? Então, vamos colocar aqui. Eu só ia dar um zoom, aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês. Pessoal, essas duas visualizações é assim, ó, aqui do lado esquerdo eu tenho a tela, o que vai aparecer para o usuário. Do lado direito eu tenho apenas o esqueleto, a estrutura da tela, para que eu consiga visualizar todos os elementos que estão. Imagine que eu tenho dois elementos que estão ali com... Um está em cima do outro, então não aparece para o usuário. Nessa visualização aqui do lado direito eu visualizo o esqueleto, então eu consigo visualizar essa estrutura. Muito bem. Esse label, então, eu vim aqui então em text, peguei um text view, arrastei para cá. Esse layout que vem default, quando eu crio uma empty activity, é esse constraint layout. Tá? Esse constraint layout, eu poderia trocar para linear layout, para relative layout, para scroll view, o layout que eu queira utilizar. Esse default é o constraint layout. Então,
cada elemento que eu colocar na minha tela, vejam que ele mostra 4 bolinhas aqui, 4 botõezinhos. Eu preciso ancorar essas bolinhas onde eu quero que esse elemento fique num posicionamento relativo, porque senão, na hora que eu der play, todos os elementos vão ficar aqui no canto superior esquerdo. Então, eu vou ligar essa bolinha na lateral esquerda do meu elemento à borda esquerda da tela. Vou ligar a bolinha da lateral direita da tela na borda direita da tela. E vou ligar o topo do meu elemento ao topo da tela. Porque como eu tenho só um elemento, né, a única referência que ele vai ter é essa referência à distância em função das bordas da minha tela. Então eu venho aqui nesse elemento, venho nessa paleta de propriedades e vou setar aqui para ele, então, apenas o texto digite as milhas náuticas. Milhas náuticas. Então ele vai ser apenas um label, só para ter o campo ali. Agora eu vou pegar um campo de texto, é um edit text. Fora esse primeiro elemento aqui, que é um text view, todos os outros são o mesmo elemento. Todos eles são edit text. Mas eu seleciono um deles aqui em função de qual teclado que eu queira que suba. Então, eu quero o teclado normal, o teclado QWERTY com todas as letras, eu vou pegar um plain text. Eu quero um teclado com todas as letras, mas que o usuário vai digitar uma senha, então os caracteres não aparecerão, então eu vou pegar aqui um password. Eu vou fazer uma calculadora, um convertedor, né, um conversor, algo para converter um valor numérico. Bom, então eu vou pegar ou um number decimal para permitir casas decimais, ou um number, que ele vai permitir só números inteiros, ou um number signet, que vai permitir só números inteiros positivos. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui um number decimal e vou arrastar para cá. Arrastei esse number decimal. Nada impede que eu pegasse qualquer um dos elementos, mas daí eu teria que setar, alterar a propriedade input type. Notem, quando eu arrastei aqui um number decimal, então ele já setou o input type para number decimal. Se eu vou digitar uma senha numérica, então eu poderia aqui pegar um password numérico. Ele ia subir o teclado de números e os caracteres não iriam aparecer. E assim por diante. Bom, vocês lembram no HTML, quando eu quero que o campo tenha algum valor e esse valor só apareça enquanto o campo está vazio, é o placeholder, né? Uma dica para o campo. Aqui no Android, no XML, é o atributo hint. Então, o que eu quiser que apareça aqui só enquanto o campo for vazio, a dica para esse campo, então eu coloco dentro do hint. Insira aqui. Então, ele fica aparecendo ali enquanto for vazio. Quando o usuário digitar alguma coisa, ele some. Então, eu vou ter que ancorar também a lateral esquerda na borda esquerda, a lateral direita na borda direita, e o topo na base do elemento ali. Por que eu vou ligar ele nesse elemento de cá? Porque se eu movimentar o text view, movimento o edit text junto. Tá? Se eu queira que eles sejam independentes, então eu não ligaria o topo na base do outro elemento. Eu ligaria o topo no topo da tela. E depois, então, eu só posiciono. Vou pegar um botão, vou arrastar um botão para cá. Buttons, um botão. Arrastei um botão para cá. Então, vou arrastar, vou colocar ele no meio. Vou ligar a borda esquerda, a borda direita. E o topo dele na base do elemento ali de cima. Muito bem. Com esse botão selecionado, então eu vou aqui na minha paleta de propriedades e vou trocar a propriedade text. Olha, ele está com um button,
eu vou trocar para converter em quilômetro. Converter em quilômetro. Muito bem. Então, eu preciso agora de um campo para colocar essa resposta. Então, eu vou pegar um text view. Vou pegar um text view e vou arrastar para cá. Ops, um text view. Soltei. Vou ligar aqui, então, a borda esquerda. Vou puxar um pouquinho para cá. Vou ligar aqui o topo no topo ali de cima. Muito bem. Esse text view ele vai servir apenas como decoração. Então, o text dele, a propriedade text, eu vou alterar para quilômetro. Tá? Só um textinho, quilômetro, porque eu vou pegar um outro text view, vou colocar aqui, e esse text view é que vai receber, então, vou alterar o text dele, só para ficar aqui, ó, o text eu apaguei, e vou no rim, não, desculpa, eu vou só colocar aqui 0, só para nós visualizarmos ele, tá? Coloquei aqui 0, aumentei, só para visualizar ele em tempo de construção. A borda esquerda na borda direita do outro text view, a borda direita, a lateral direita na borda direita da minha tela, o topo na base inferior do botão. E depois eu só centralizo conforme eu queira. Muito bem. Então, nós temos aqui alguns elementos que são decorativos e alguns elementos que eu vou manipular. O que falta fazer? Este campo de texto, o Edit Text, este botão e este Text View, eu vou manipulá-los, né? Eu vou pegar o clique no botão, quando o usuário clicar no botão, vou pegar o que o usuário digitou neste campo e vou converter, transformar em valor numérico, converter para quilômetro e devolver a resposta neste campo que está aqui, neste Text View dos quilômetros. Então, são 3 elementos que eu vou manipular lá na minha tela. Desculpa, na minha classe. Esse elemento que está apenas com o KM 2 pontos e esse elemento que está com o digit e as milhas náuticas, eles são meramente decorativos, né? Então, eu não preciso me preocupar com eles. Mas cada um dos que eu vou manipular, eu preciso saber o nome de cada um. Este campo, o Android Studio nomeou automaticamente, deu um ID para ele, o ID de Edit Text Number Decimal. Fica um pouco grande e estranho para encontrar ele lá, né? Então, eu vou renomeá-lo para ET valor. Eu costumo chamar o Edit Text de ET, as iniciais. ET valor. Dei um Enter. Ele vai perguntar se eu quero refatorar, tá? Por que eu quero refatorar? Por que ele pergunta? Porque como tem outros elementos vinculados a ele, eu preciso refatorar. Se eu não refatorar, eu vou perder a referência dos outros elementos quanto a ele. Então, cliquei em refatorar. Vou no botão. O botão eu costumo chamar de BTN. Então, eu vou dar o ID para esse botão de BTN salvar. BTN salvar. Então, clique em refatorar também. E o campo que vai receber a resposta, ele é um text view. Então, eu vou chamar ele de TV, text view. Vou chamar ele de TV resposta. TV resposta. A TV de text view, TV resposta. Dei um Enter, porque eu também vou refatorá-lo. Então, agora, o Edit Text tem o ID ET valor. O botão tem o ID de BTN salvar. E o Text View tem o ID TV resposta. Então, esses valores eu vou utilizar lá na minha classe. ET valor, BTN salvar e TV resposta. Nesse momento, a minha tela está pronta. Desenhei a minha tela de forma estática aqui no arquivo XML, fica dentro da pasta Layout, que fica dentro da pasta Res. Então, agora eu vou lá na minha classe, na Main Activity. A minha classe aqui foi construída, então, em Java. Deixa eu aumentar aqui. Porque eu lembro que eu selecionei lá
na hora de criar o projeto eu selecionei Java. O que eu preciso fazer na classe? Eu vou manipular aqueles 3 elementos lá da minha tela. O Text View, o Edit Text e o Button. Então, galerinha, voltei. Eu dei um recarregar aqui, porque para mim não aparecia como se estivesse gravando, tá? Então eu só dei um recarregar para garantir que ele estivesse gravando. Continuando então. Vou só recompartilhar aqui a minha tela. Só para ter certeza, vocês me ouvem e veem a minha tela? Muito bem, muito bem. Então, continuando. Na minha classe, eu preciso controlar, gerenciar aqueles 3 elementos da minha tela. O que eu vou fazer? Vou criar aqui, então, 3 objetos dos mesmos tipos dos elementos lá da minha tela. Então, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês os imports, porque olha só, eu vou digitar aqui, ó, edit, com a primeira letra maiúscula, o nome de classe, edit text, e vou selecionar. Se vocês digitarem tudo no braço, vocês vão ter que fazer o import também no braço. Então, digita um pedaço, seleciona o elemento que vocês querem e dá um Enter. No momento que eu dei esse Enter, então ele fez o import aqui para mim também. Tá? E vou dar um nome para ele, só para ficar um pouquinho diferente lá da tela, para que vocês notem essa diferença, eu vou chamar ele de txt valor. Txt valor. Eu costumo nomear exatamente igual ao ID, mas para dar essa diferença para vocês, eu nomeei aqui um pouquinho diferente. Private, button. Button. Vou chamar de botão. Tá? Button, botão. E private text view TEX. Ó, eu vou selecionar ali, ó, text view. Dei um enter então e vou chamar ele de txt resultado. Txt resultado. Muito bem. Nomeei um pouquinho diferente do padrão de lá, propositalmente, para vocês entenderem a partir de agora. No Android tem algo chamado ciclo de vida da Activity. Então, o primeiro método, no ciclo de vida de uma Activity, quando eu crio ela, quando eu chamo o método construtor e carrego, coloco ela em memória, então o primeiro método a ser invocado é o método onCreate. E dentro do método onCreate, a primeira ação que ele está fazendo, que eu não precisei programar, o Android Studio já fez para mim, é vincular este arquivo, esta classe, àquele XML, aquele layout. Lá onde nós desenhamos o Activity Main, está aqui, ó, Activity Main, que fica dentro do layout, que fica dentro da classe R. Bom, o que eu preciso fazer agora? Estes objetos que estão declarados aqui nesta classe, por enquanto, eles não têm nada a ver lá com a minha tela. Então, eu vou inicializá-los ligando-os com os elementos lá da tela. Então, eu vou pegar aqui o meu txt valor, ele vai receber, eu vou buscar lá daquele XML uma referência daquele campo de texto lá. Então, eu vou fazer assim, ó, find view by ID, find view by ID. Então, o método find view by ID, ele busca, então, lá na classe R, ponto ID, ponto, e agora eu seleciono o ID que eu dei para ele lá na minha tela. Lembra que o edit text, eu dei o ID para ele de ET-valor. Então, tá aqui, ET-valor. Eu costumo nomear os objetos com o mesmo termo que eu uso no ID,
mas só para vocês notarem a diferença que o que eu declarei aqui antes do igual é o objeto que eu declarei ali em cima. O que está dentro desses parênteses é o ID do elemento lá da tela. Por isso que eu chamei um de txt valor e o outro de et valor. Tá? O botão vai receber, então, find view by ID, r.id.btn salvar. Ah, não, perdão, pessoal, fui no embalo, chamei ele de salvar. Não era essa a intenção, era calcular, tá? Muitos botões salvar que eu faço nas aulas, acabei ficando bitolado ao btn salvar. A intenção era chamar de btn calcular, tá? Vou até arrumar isso aqui rapidamente. Eu vou aqui no botão, eu vou trocar aqui para btn converter, btn converter. E vou dar um refactor. Quando eu dei o refactor, vamos ver, aqui ele trocou, tá? Ó, trocou sozinho para converter, porque eu selecionei ali a opção de refatorar, o refactor. Muito bem, galerinha. Então, por último, o nosso txt resultado. Txt resultado. Vai receber, então, find view by id, tv resposta. Então, o nome é diferente, né? Ó, txt resultado, eu estou ligando com o text view resposta lá da minha tela. Muito bem. Vou criar, então, dentro da mesma classe ainda, dentro da mesma classe, eu vou criar um método para fazer esse cálculo. Então, eu vou criar aqui private void converter. Só um instantinho, voltando. Voltando, então. Deu uma pequena queda. Continuando. O que eu preciso fazer dentro do converter? Eu preciso pegar o que o usuário digitou lá no ET valor, o que ele digitou lá na tela. O que eu pego lá do que ele digitar, mesmo que ele tenha colocado números, isso vai retornar para nós em formato de texto, em formato de string. Então, eu vou fazer aqui, vou criar uma string. Vou chamar ela de sValor, para lembrar que é o valor ainda em formato de string. Então, chamei de sValor. Recebe do nosso txt valor. Ponto. O que eu quero pegar do txt valor? Quero pegar o atributo text, o que o usuário digitou ali dentro do atributo text. Então, vou dar um get text. Ponto to string. O getText ele retorna um objeto do tipo editable. E o editable não é uma string. Então, eu ainda converto, pego a string desse objeto editable. Bom, eu vou verificar se o usuário digitou alguma coisa, porque se ele não digitou nada, eu não posso deixar ele converter, eu não posso calcular se o campo é vazio. Eu consigo transformar o caractere 0 no número 0, mas vazio eu não consigo transformar em número. Então, eu vou fazer assim, if se esse valor, ponto exempt. O método exempt retorna a verdade se essa string for vazia. Eu quero executar alguma coisa quando o usuário digitou alguma coisa, quando ela não for vazia. Então, por isso, eu vou colocar uma negação. Ó, coloquei aqui uma exclamação. Eu estou negando o retorno do exempt. Se o exempt retornar true,
quer dizer que ele está vazio, mas eu só quero entrar quando ele não está vazio. Então, se ele retornar false, quer dizer que ele tem alguma coisa. Então, eu vou transformar ele para verdade para poder entrar. Muito bem. Então, agora eu preciso converter essa string em um valor numérico. Então, eu vou criar aqui um double, valor, recebe. Para converter num valor double, eu vou utilizar a classe double, com D maiúsculo. Tá? Qual é a diferença do double com D minúsculo para o double com D maiúsculo? Com D minúsculo é o tipo primitivo, é o dado realmente, é o tipo de dado double, que é armazenado em memória. Com letra maiúscula é uma classe, é um arquivo parecido com este, onde tem métodos para trabalhar com números double. Então, dentro da classe double, eu tenho o método valueOf, o método parse double, qualquer um dos dois. Então, eu posso informar esse valor para ser transformado e devolver para nós, então, o valor de forma numérica, né? Então, o double. Vou criar um outro double para receber o resultado. Então, result... milhas, vou fazer, ó, milhas, recebe. Para calcular, para converter milhas náuticas esqueci o... Para converter milhas náuticas em quilômetros, o cálculo é fazer as milhas vezes esqueci o valor exato. Estou fazendo uma rápida pesquisa aqui. Converter milhas náuticas. Rapidamente aqui. É 1,825, tá? 1,825. Então, eu vou fazer o meu valor. Se eu tenho uma milha, eu tenho que multiplicar ela por 1,852 para ter a quantidade de quilômetros. Então, vezes 1,852. 1,852. Muito bem. Então, agora eu já sei quantas milhas o usuário digitou. Né? Perdão, pessoal. Perdão. Eu errei o nome da variável. Ele vai informar em milhas. Eu quero os quilômetros, né? Então, vou digitar só km. Tá? Perdão que eu fiz uma troca aqui. O objetivo é receber a quantidade de milhas náuticas e devolver em quilômetros. Então, os meus quilômetros vai ser obtidos a partir de multiplicar as milhas por 1,825. Tá? Então, agora eu tenho quantos quilômetros? O que eu preciso fazer? Setar esse valor para o TXT resultado. Então, TXT resultado ponto setText. Assim como quando eu quis pegar o que o usuário digitou, eu dei um getText, agora eu quero informar um novo texto para este campo, então eu vou dar um setText. Eu tenho esse double, eu preciso informar uma string. O que vai aparecer para o usuário é uma string. Então eu vou fazer assim, ó, string.valueOf string. Ponto. Perdão. String.valueOf. Passando então esse km, então o método string.valueOf vai receber esse double e vai transformar numa string, vai retornar essa string, e essa string será setada para o nosso TXT resultado. Muito bem. Só falta uma coisa, né? Eu tenho método para converter, eu tenho método que pega o que o usuário digitou, converte. Eu vou aqui fazer um else, porque se o usuário não digitar nada... com o teclado aqui. Se o usuário não digitar nada, eu vou dar uma mensagenzinha para ele, aquele toast.
O toast é aquela mensagenzinha que vem, aparece ali na parte inferior da tela e some. Toast.makeText. Eu preciso passar aqui a referência da tela que eu estou. Qual tela que eu estou? A própria tela. Então, this. E agora eu passo, então, o texto. Só um instantinho. Meu teclado está errado. Aí, agora sim. No texto, então, vou só informar para ele. Um pouquinho, dá uma pequena bugada aqui. Aí. Você não informou o valor. Você não informou o valor. Opa. Pessoal, essa palavra aqui, context e resID, eu não digitei, tá? O Android Studio, ele traz para nós o nome do parâmetro. E é meramente ilustrativo. Eu só digitei o this, vírgula, e a frase que eu quero que apareça. E o terceiro parâmetro é o tempo. Então, um toast, ponto, e eu escolho se eu quero um long ou um short. Essa rápido é um pouquinho mais demorado. Vou deixar aqui rápido. Muito bem. Ponto, show, para mostrar, então, esse valor. Mas falta um detalhe ainda, né? Não está pronto. O método para fazer a conversão e tratar esse valor está construído, está pronto. Mas eu não estou acionando ele ainda. Eu preciso configurar que o botão faça isso para mim. Quando o usuário clicar no botão, então ele vai chamar o método converter. Então, aqui dentro do método onCreate, quem estiver construindo... perdão, eu não tinha visto a pergunta lá do Alexandre. Não pode ser km.toString, porque eu declarei o km com D minúsculo. É tipo primitivo. Tipo primitivo não tem métodos. Tá? Se eu tivesse declarado o km com D maiúsculo, a classe double, aí sim eu poderia fazer um km.toString. Tá? Poderia ser, eu vou demonstrar. Olha só, D maiúsculo, para ser da classe, e aí então eu posso fazer, quem já construiu não precisa mudar, mas é só ilustrativo, aí eu posso fazer um toString. Porque a classe possui métodos, o tipo primitivo não. Muito bem. Então, aqui dentro do método construtor, estou acelerando um pouquinho para nós acabarmos no horário, e depois ficar alguns minutos para vocês poderem fazer questionamentos. Não esqueçam, não vão embora antes de responder a pesquisa de satisfação. Eu vou programar o clique no botão. Então, eu vou chamar o botão. Lembrando, né, tem que ser depois de inicializar. Eu não posso fazer isso aqui antes de inicializar. Então, primeiro eu inicializo, para depois setar o clique nele. Então, botão, ponto, set on click listener. Então, eu vou setar o momento que o Android perceber que o usuário clicou neste botão. Set on click listener. Listener vem de escutar. O que o sistema operacional está escutando as ações. Não é de escutar, de ouvir. Não é de áudio, tá? Mas o sistema operacional fica escutando, fica monitorando o que o usuário está fazendo. Então, quando o usuário clicar neste botão, então é este método que eu estou programando. O que eu preciso passar aqui dentro? New. E agora eu vou dar um Ctrl espaço. Ctrl espaço. Problema do meu teclado aqui, peraí.
Tecladinho desgranido. Configuração do meu teclado aqui, só um pouquinho. Só um instantinho, tô só alterando uma configuração aqui, pessoal. Na minha máquina. Ó, então aqui, New, dou um Ctrl espaço e vou selecionar ali, ó, On Click Listener. On Click Listener. No momento que eu der um Enter nesse On Click Listener, ele vai montar essa estrutura para mim, então, do método onClick. Ele vai reescrever o método onClick. Dentro do método onClick, então, eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C e vou refazer só para ilustrar. Olha só, eu selecionei ali o Set onClick Listener, dei um New, e dentro dei um Ctrl espaço. Então, ele vai aparecer as opções, o On Click Listener, ó, On Click Listener, dou um Enter nele, ele monta o método para mim, e dentro, então, eu vou apenas chamar o método converter. Tá? Então, quando o usuário clicar no botão, eu vou invocar o método converter, que por sua vez vai converter, então, vai fazer essa ação. Bom, como é que eu posso testar o aplicativo? Eu posso selecionar aqui um emulador, nesse exemplo, a instalação padrão agora do Android Studio, ela já traz um emulador instalado. Se vocês quisessem instalar um emulador, então vocês iriam vir aqui no AVD Manager. Deixa eu só ver se vocês estão visualizando aqui. Ó, no AVD Manager, Android Virtual Device Manager. Então, eu poderia criar Virtual Device, criar um novo emulador de Android e selecionar qual é o perfil de hardware, qual é o tamanho de tela que eu quero, avançar, qual é o sistema operacional que eu quero para ele, avançar e finalizar. Aqui eu já tenho um, não vai dar tempo para criar. Ou eu posso plugar o meu celular. Eu já vou tirar aqui a tela, vocês já vão ver a minha câmera, tá? Então, ó, no momento que eu pluguei o meu celular, então ele apareceu para mim aqui, ó, Samsung. Esse Samsung é o meu celular que está conectado no meu computador. Então, eu vou dar um play aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Assim que ele terminar de carregar, então, assim que ele terminar de carregar, eu vou tirar o compartilhamento aqui da tela para vocês visualizarem só a minha câmera. Então, deixa eu fazer uma troca aqui. Compartilhar a câmera, que não rodou ainda. Vocês notem, ele tá compilando, né? Nessa primeira vez vai demorar um pouquinho mais. Depende, então, também um pouco do equipamento, depende da internet. Olha, ó, deu 0 erros. Já compilou, agora ele está instalando. Ele já, nesse momento, ele já está, ó, já jogou o aplicativo para cá. Então, agora eu vou trocar aqui vou compartilhar a minha câmera. Muito bem, tá ali, ó, tá ali o aplicativo. Vou clicar aqui. Ali embaixo está 00, né? Olha, ó, 00 porque é o texto inicial, nós tratamos, né? Eu vou digitar aqui 1, então, ó, eu digitei só 1. Vou clicar em converter, trouxe 1.82852. Vou colocar, então, 5.
5 milhas náuticas deu 9,26 quilômetros. Tá? 50 milhas náuticas, então deu 92,6 quilômetros. Certo, galerinha? Deixa eu voltar aqui, então, o slide. Já está acabando, não me abandonem antes de vocês visualizarem o link. Agora, então, eu fico disponível para qualquer questionamento. Já vou colar o link ali no chat, mas lembrando que vocês poderão acessar o slide e o código desenvolvido lá no GitHub, github.com/adaltofadegs/aulãocdm. E então, agora, eu peço que vocês acessem este link e respondam esse formulário. São 5 perguntinhas bem rápidas sobre o que vocês acharam desse aulão. Vocês darem um feedback, então, quanto ao aulão. Eu estou copiando aqui o link do formulário. Só um pouquinho. Ctrl C. Então, vou ali no chat. Ctrl V. Então, está aí o link do formulário. E o link do GitHub, github.com/adaltofadegs, porque eu tenho outros perfis lá no GitHub, tá, pessoal? Então, os projetos desenvolvidos na Fadegs estão neste perfil, adaltofadegs, /aulaucdm. Então, está aí no chat o link do formulário para vocês responderem a pesquisa e o link do GitHub. Em poucos minutos, eu vou até fazendo enquanto vocês vão... se vocês têm algum questionamento, fiquem à vontade, então, para fazer o questionamento. E agora, então, eu já vou subir lá o projeto e o slide. No mais, agradeço a participação de todos. Fico disponível para qualquer questionamento. E vocês receberão também o link dessa gravação depois. Feito. Muito obrigado, pessoal. Eu vou agora, então, encerrar a gravação, mas eu fico conectado com vocês mais alguns minutos, caso alguém tenha algum questionamento.